Terceira aula do tratado. Itens 22 ao 36. Deus quer santificar as nossas almas através de Maria. A conduta que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo continuam a tê-la todos os dias de uma maneira invisível na Santa Igreja e a terão até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai reuniu todas as águas e lhes deu o nome de mar. Reuniu todas as graças e a chamou Maria. Esse grande Deus tem um tesouro ou um celeiro muito rico, onde encerrou tudo o que há de belo, brilhante, raro e precioso, incluindo seu próprio filho. Esse tesouro imenso é Maria, que os santos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que ele adquiriu pela sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas admiráveis virtudes, e a fez tesoureira de tudo o que seu pai lhe deu em herança. É por meio de Maria que Jesus aplica seus méritos aos seus membros, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. Ela é seu canal misterioso, seu aqueduto, onde faz passar suave e abundantemente suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis e a escolheu como dispensadora de tudo que possui, de maneira que ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e suas graças, e nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe pelas suas mãos virginais. Pois tal é a vontade de Deus, que quis que tivéssemos tudo por Maria. Assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo aquela que, durante toda a sua vida, despojou-se, humilhou-se e se escondeu até o fundo do nada em sua própria humildade. Eis os sentimentos da Igreja e dos santos padres. Se eu falasse aos espíritos fortes deste tempo, provaria mais extensamente tudo o que digo de modo simples, pela Sagrada Escritura e pelos santos padres, cujas passagens latinas eu citaria, e por várias razões sólidas que se poderão ler expostas pelo Reverendíssimo Padre Poiré em sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Mas, como falo particularmente aos pobres e simples, que sendo de boa vontade e tendo mais fé que o comum dos sábios, creem mais simplesmente e com mais mérito, contento-me em declarar-lhes simplesmente a verdade, sem me deter em citar todas as passagens latinas que não entendem. No entanto, não deixarei de relatar algumas sem procurá-las muito. Continuemos. Posto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor é ainda no céu tão filho de Maria como foi na terra. Por conseguinte, conservou a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com a melhor de todas as mães. Importa, porém, não vermos nessa dependência algum rebaixamento ou imperfeição de Jesus Cristo, pois Maria
estando infinitamente abaixo do seu Filho, que é Deus, não manda nele como uma mãe terrena mandaria no seu filho que lhe é submisso. Estando toda transformada em Deus pela graça e pela glória que nele transforma todos os santos, Maria não pede, não quer, nem faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade divina. Quando lemos, portanto, nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, inclusive o próprio Deus, e querem eles dizer que a autoridade que Deus quis dar a ela é tão grande que parece igualar o poder divino e que suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre às ordens junto da sua majestade. Ele nunca resiste à pressa de sua querida mãe, pois ela é sempre humilde e conforme a sua vontade. Pela força de sua prece, Moisés deteve, de maneira tão poderosa, a ira de Deus sobre os israelitas, que esse Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, disse-lhe que o deixasse enfurecer-se e castigar aquele povo rebelde. O que então devemos pensar, com muito maior razão, da prece da humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que é mais poderosa junto à sua majestade que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. No céu, Maria impera sobre os anjos e os bem-aventurados. Como recompensa pela sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a incumbência de encher de santos os tronos deixados vazios pelos anjos apóstatas, que caíram por orgulho. É a vontade do Altíssimo que exalta os humildes, que o céu, a terra e os infernos se curvem de bom ou mau grado às ordens da humilde Maria. Ele a constituiu soberana do céu e da terra, a general de seus exércitos, a tesoureira de seus tesouros, a dispensadora de suas graças, a realizadora de suas grandes maravilhas, a reparadora do gênero humano, a medianeira dos homens, a exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e triunfos. Deus Pai quer formar filhos por Maria até a consumação do mundo e lhe diz estas palavras: habita em Jacó. Quer dizer, fazei vossa morada e residência em meus filhos e predestinados, simbolizados por Jacó, e de maneira alguma nos filhos do demônio e nos réprodos, simbolizados por Esaú. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai, que é Deus, e uma mãe, que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe, e quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. É por isso que os réprodos, como os heréticos, cismáticos, que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem, não têm absolutamente Deus por pai, embora disso se glorifiquem, porque não têm Maria por mãe. Se a tivessem por mãe, a amariam e honrariam como um verdadeiro e bom filho. Ama e honra naturalmente a mãe que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um homem de má doutrina, um réprodo, de um predestinado, é que o herege e o réprodo não têm senão
desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem, tentando pelas suas palavras e exemplos diminuir-lhe o culto e o amor, aberta ou ocultamente, às vezes sobre belos pretextos. Infelizmente. Deus Pai não disse a Maria para fazer sua morada neles, porque são Esaús. Deus Filho quer se formar e, por assim dizer, se encarnar todos os dias por meio da sua querida mãe em seus membros e lhe diz: tomai posse da tua herança em Israel. É como se dissesse: Deus, meu Pai, me deu por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprodos. Conduzirei uns com a vara de ouro e outros com a vara de ferro. Serei o pai e o advogado de uns, o justo vingador de outros e o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, não tereis por herança e posse, senão os predestinados, simbolizados por Israel. Como sua boa mãe, lhes dareis a luz, os nutrireis e educareis, como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Um homem nasceu dela, diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é o puro homem, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, os predestinados, que são os membros dessa cabeça, devem também nascer dela, por uma consequência necessária. Uma mesma mãe não traz o mundo a cabeça, ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça, senão seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem de uma mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas um monstro na ordem da graça. Além disso, Jesus Cristo é hoje, como será sempre, o fruto de Maria, como o céu e a terra lhe repetem 1000 e 1000 vezes todos os dias. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Assim, é certo que Jesus Cristo é tão verdadeiramente o fruto e a obra de Maria em cada homem em particular que o possui, quanto em todo o mundo em geral. De tal modo que, se algum fiel tiver Jesus Cristo formado em seu coração, ele pode dizer ousadamente: 1000 graças a Maria, o que eu possuo é fruto e obra sua, e sem ela eu não o teria. E a ela se podem aplicar mais verdadeiramente do que São Paulo as aplicou a si próprio estas palavras: todos os dias dou à luz os filhos de Deus, até que Jesus Cristo, meu Filho, seja neles formado na plenitude da sua idade. Santo Agostinho, superando a si mesmo e a tudo o que eu acabo de dizer, afirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem, onde são guardados, nutridos, mantidos e engrandecidos por essa boa mãe, até que ela os gere para a glória após a morte, que é propriamente o dia do seu nascimento, como chama a Igreja a morte dos justos, o mistério da graça desconhecido dos réprodos e pouco conhecido dos predestinados. Deus Espírito Santo quer formar eleitos em Maria e por Maria, e lhe diz:
lançai, minha bem-amada e minha esposa, as raízes de todas as vossas virtudes em meus eleitos, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em vós, quando vivis na terra, praticando os mais sublimes virtudes, que desejo ainda vos encontrar sobre a terra, sem deixar de estar no céu. Reproduzi-vos para este fim em meus eleitos, que eu veja neles com agrado as raízes de vossa fé invencível, de vossa humildade profunda, de vossa mortificação universal, de vossa oração sublime, de vossa caridade ardente, de vossa esperança firme e de todas as vossas virtudes. Vós continuais a ser minha esposa, tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que vossa fé me dê fiéis, que vossa pureza me dê virgens, que vossa fecundidade me dê eleitos e templos. Quando Maria lança suas raízes numa alma, nela produz maravilhas da graça, que só ela pode produzir, pois só ela é a Virgem fecunda, que nunca teve nem terá quem a iguale em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que já existiu ou existirá, que é um Deus homem, e produzirá consequentemente as maiores coisas que hão de existir nos últimos tempos. A formação e a educação dos grandes santos que viverão no fim do mundo lhes estão reservadas, pois somente essa Virgem singular e milagrosa pode produzir em união com o Espírito Santo coisas únicas e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele voa para lá, entra nela plenamente, comunica-se a essa alma abundantemente, na mesma medida em que ela dá lugar à sua esposa. E uma das grandes razões pelas quais o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é porque não encontra nelas uma união bastante grande com sua fiel e inseparável esposa. Digo, inseparável esposa, pois desde que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, a cabeça dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos. Ele nunca repudiou, porque ela sempre foi fiel e fecunda.